É, pessoal, tem muitas novidades envolvendo o The Batman Parte 2 acontecendo. Essa semana a gente falou da teoria envolvendo a Corte das Corujas, uma grande dica da Corte das Corujas. Só que agora, por causa das novas declarações do Robert Pattinson e do Andy Serkis sobre o tempo de gravação e sobre como a história é muito humana e algo totalmente diferente do que é um filme do Batman, isso levou ao surgimento de uma nova teoria, de que o filme pode se passar bastante no Asilo Arkham. Então vamos dar uma olhada nessas declarações e tentar entender se isso realmente pode acontecer na história do The Batman Parte 2. Beleza, gente? Tem muito assunto pra gente falar aqui nesse vídeo, roda a abertura e vamos lá! Pessoal, só antes da gente começar, eu queria lembrar que hoje, domingo, às 7 da noite, vai ter a live dos membros da semana. E o convidado da vez é o Sr. Wilson do canal Colônia Contra-Ataca. Essa é uma live que os primeiros 30 minutos são abertos para o público e depois fica exclusiva para os membros. É um convidado muito especial, de um canal muito legal, e eu gostaria muito de contar com a participação de vocês lá. Nos vemos lá, tá? 19 horas. Beleza, dito isso, vamos já para o assunto envolvendo o The Batman Parte 2. Vamos pegar aqui a frase do Robert Pattinson sobre o roteiro do The Batman Parte 2. O roteiro é muito bom. É meio louco, porque o primeiro era um tipo um pouco diferente de filme do Batman. E este é realmente um tipo diferente de filme do Batman. Essa frase aqui já fez a gente até questionar algumas coisas que a gente estava pensando no filme. Por exemplo, a própria Corte das Corujas. Não é que a Corte das Corujas não possa aparecer nesses filmes do The Batman, mas eu tô pensando agora um pouco na questão do que o filme vai contar. Porque um filme que o Batman tá investigando a Corte das Corujas não é, assim, um filme tão diferente do Batman para provocar uma frase como essa do Robert Pattinson. O primeiro The Batman é, sim, um filme um pouco diferente do Batman, mas ainda tem essa estrutura de filme blockbuster, que a gente entende que é um filme de super-herói, com essa pegada mais séria do Matt Reeves. Mas você entende o que ele quis dizer que é um pouco diferente, porque de fato tem uma coisa diferente naquele filme. Pra mim, é esse senso de investigação que até então, quando esse filme saiu, a gente nunca tinha visto num filme do Batman. Só que agora ele tá dizendo que é bem diferente. Caraca, daí ele não pode estar falando de um filme de investigação. Não é possível que ele esteja falando de um filme de investigação. E é nisso que a gente também pega a outra frase, que é a frase do Andy Serkis. Ele também leu o roteiro e disse o seguinte: o roteiro e a nova história realmente se conectam com Matt Reeves como ser humano e com a forma como ele sente em relação à vida. Ele e Robert Pattinson se deram muito bem. Interprete essa frase do jeito que você quiser. Eu vejo como uma frase bem forte que realmente dá a sensação que a gente vai ver um filme do Batman que vai ser muito pesado. Porque assim, ó, eu tô tentando juntar as peças do quebra-cabeça aqui. Posso estar muito maluco, é claro que eu posso estar muito maluco. Eu tenho consciência que eu posso estar muito maluco. Mas, recentemente, teve todos esses rumores envolvendo um problema pessoal na vida do Matt Reeves. Nós não sabemos o que aconteceu. A única coisa que o pessoal disse que era algo muito sério que o afetou profundamente. A gente sabe também que o roteiro do The Batman Parte 2 só foi finalizado depois desse momento da vida dele. Totalmente possível que, de alguma forma, ele tenha canalizado o que ele passou, seja lá o que ele passou. Eu não quero julgar o que ele passou, tá? Eu só quero dizer que ele, como roteirista, totalmente possível ele colocar experiências pessoais dentro de um roteiro. Seja de uma forma literal com o que aconteceu na vida dele, ou a partir de uma alegoria que ele possa fazer dentro da história. E é nesse ponto que começaram a surgir algumas teorias. O pessoal lembrou que teve alguns rumores no ano passado que o Hugo Strange poderia aparecer. Ou melhor, seria um médico do Asilo Arkham. Nunca teve a confirmação se realmente tem um cara que foi escalado para ser o médico do Asilo Arkham. Não sabemos nada disso. Mas teve o rumor. E aí a galera começou a juntar todos esses pontos aí. O Robert Pattinson dizendo que é uma história diferente do Batman. O Andy Serkis dizendo que é uma história muito humana, que tem uma conexão com a própria
visão de vida do Matt Reeves e o paciente do Asilo Arkham. Além de que, no passado, dentro desse universo, a Martha Wayne já foi internada no Asilo Arkham. Então, a teoria diz que, em algum momento do filme, o Bruce Wayne pode ser internado no Asilo Arkham. E aí fica a dúvida, se isso acontecer, qual seria o contexto que levaria o Bruce Wayne a ser internado? Ao longo da história do Batman, a gente teve algumas HQs que exploraram Bruce Wayne como paciente. E eu separei aqui 3 HQs que o Bruce Wayne meio que vira paciente do Asilo Arkham ou de algum hospital. A gente tem o Last Arkham, que é uma HQ bem importante ali dos anos 90, que tem a introdução do Victor Zsasz. É a primeira aparição do Jeremiah Arkham, por exemplo. É uma HQ que também reformula totalmente o Asilo Arkham, né, o interior, a questão visual do lugar. E o Batman, nessa HQ, ele vai dentro do Asilo Arkham, de propósito, ele finge que está insano, para poder investigar o que está acontecendo envolvendo o Victor Zsasz. Só que aí tem todos os negócios que o Batman está dentro do Asilo Arkham. E ele vê, né, como que o Asilo Arkham não é bem o melhor lugar para se estar. Digamos assim, esse é um conceito mais simples, né? O Bruce Wayne, totalmente consciente, finge um golpe para poder estar dentro do Asilo Arkham e poder investigar a partir de lá. A gente também tem uma outra HQ, do Scott Snyder, o Last Night on Earth. Essa HQ é tipo um futuro distópico, que o início dela é bem interessante, porque basicamente a gente vê o Bruce internado no Asilo Arkham. E aí não é algo voluntário dele. Ele realmente foi internado porque falam pra ele que o Batman é uma invenção, que todo tipo de aventura que ele teve realmente nunca aconteceu. E que o Bruce Wayne é uma pessoa muito doente e por isso tem que ficar internada ali no Asilo Arkham. A terceira opção, que é uma das histórias mais legais que eu já li do Batman, é uma HQ do Batman Legends of the Dark Knight, que acontece nos números 39 e 40, o título é Máscara. Essa é a HQ onde o Scott Snyder tirou esse conceito que ele usa no Last Night on Earth, que lá nessa HQ do Scott Snyder é só um pontapé, porque depois não vai muito pra frente essa ideia aí dele estar internado no Asilo Arkham. Mas na HQ Máscara, aí sim a gente tem um desdobramento maior. É uma HQ com apenas 2 edições, então ela não é muito grande, mas basicamente o Bruce nessa história acorda numa cama de hospital e tem um médico que começa a dizer que tudo que ele passou é uma invenção. Que o Batman é uma mentira, que ele nunca teve aventuras como Batman, aquilo é uma desilusão de uma pessoa que bebe toda hora, que não conseguiu superar a morte de seus pais. Essa HQ, eu acho que ela é muito boa, porque esse médico aí, ele é um médico falso. É claro que de verdade o Bruce Wayne não é isso, mas esse cara, ele é tão convincente que faz o Batman duvidar de quem ele é. E ele realmente começa a achar que talvez ele tenha inventado tudo na cabeça dele. O que faz ele passar por toda uma jornada interna para se reafirmar como Batman. Tem também um episódio do Batman Animated Series que a gente vê mais ou menos essa ideia, porque o Batman é internado no Asilo Arkham após ter sido exposto ao gás do medo do espantalho. E os médicos ali, o seu Bartolomeu, acha que o Batman tá completamente maluco. Mas nesse caso, o Batman não estava completamente maluco, são as pessoas ao seu redor que realmente não estavam acreditando nele. Então, gente, nos 80 e poucos anos de histórias do Batman, eu acho que essas são as 3 principais. E você vê que a gente tem uma história que o Bruce, ele se interna no Asilo Arkham conscientemente para fazer uma investigação. A outra, realmente, o Bruce está sendo enganado dentro do Asilo Arkham. E na terceira, é um cara dizendo que tudo que o Batman passou é uma mentira, mas ele não tá no Asilo Arkham. E é uma história muito mais sobre o Batman se reafirmar como Batman. Abordagens parecidas. Desfechos completamente diferentes. A gente também pode citar outras 2 histórias que não são exatamente a mesma coisa, mas é o Batman preso num lugar. A gente tem a clássica HQ do Batman de Grant Morrison, Asilo Arkham. Ele vai lá porque o Coringa assume o controle do Asilo Arkham e no final o Batman tem que ir atrás dos vilões dentro do Asilo Arkham, o que faz ele passar por toda uma jornada pessoal. E do lado meio que oposto disso, a gente tem o jogo recente do Batman Arkham, o Arkham Shadow, que o Batman finge ser uma outra pessoa, no caso Phosphorus Malone, para ser preso em Blackgate. Pegando todos esses casos, o que a gente poderia fazer uma transposição para o universo do The Batman? Bem, a gente sabe que o Asilo Arkham já foi
um local que a mãe dele foi internada. Isso era um segredo até ter sido exposto no The Batman 1, né, pelo Charada. Talvez alguém que queira derrubar Bruce Wayne, ou que talvez até saiba que o Bruce Wayne é o Batman, esse suposto cara misterioso, poderia tentar armar alguma coisa para tentar mostrar para a cidade de Gotham que Bruce Wayne é tão maluco quanto sua mãe, e que, portanto, precisa ser internado no Asilo Arkham. Dependendo do jeito que o filme pudesse apresentar essa ideia, eu vejo isso como possível. Nesse caso aqui, é o Bruce Wayne, né, entrando não voluntariamente no Asilo Arkham. Se ele não entra voluntariamente, ele vai estar preso. Se você tem uma figura como o Hugo Strange, caso eles coloquem o Hugo Strange mesmo, esse é um cara que pode facilmente ler o Bruce Wayne. E ele pode questionar o Bruce Wayne, ele talvez até descubra que o Bruce Wayne é o Batman. E daqui a pouco eles podem colocar algum tipo de injeção no Bruce e ele começar a ter algumas alucinações e lutar internamente contra ele próprio. Isso seria um filme completamente diferente do Batman. Pô, se ele fica 30, 40 minutos preso no Asilo Arkham contra sua vontade, e ele não pode nem ser Batman, e ao mesmo tempo ele tá tomando injeções, ele tá passando por algum enfrentamento de demônio interno, e aí você pode ter alucinações, você pode ter sonhos, você pode ter visões de sua mãe, visão de quando seus pais morreram. Isso tudo daria uma coisa completamente diferente de um filme do Batman. Nunca que a gente viu isso. E ao mesmo tempo bate com a frase do Andy Serkis de ser um filme muito humano, porque é o Bruce se reencontrando internamente. Ah, Gabriel, mas você tava dizendo aí na sexta-feira que ia ser a Corte das Corujas. É só que essa teoria não exclui a Corte das Corujas. Porque no passado, a Marta foi pro Asilo Arkham. A gente não tem certeza se a Marta realmente era uma pessoa sã ou insana. Porque daqui a pouco ela pode ter sido jogada no Asilo Arkham por algum movimento da Corte das Corujas, que poderia ter existido lá atrás. Essa corte existe há muitos anos. Se a família do Bruce Wayne realmente nunca se aliou à Corte das Corujas, existe uma possibilidade da corte ter retalhado. A Marta pode ter sido internada por causa da corte, e o Bruce Wayne pode ser uma nova vítima da corte. A corte pode descobrir que o Bruce é o Batman, ou eles podem fazer isso sem nem saber que ele é o Batman. O cenário mais legal pra mim é o que acontece na HQ Máscara, porque a gente tem uma pessoa questionando o Bruce Wayne e fazendo ele duvidar que é o Batman. Não precisa ser como na HQ, que é um personagem aleatório, que só quer vingança do Batman. Pode ser um personagem inteligente, pode ser um médico inteligente. Nesse caso, a gente tem o Hugo Strange. O Hugo Strange se encaixaria perfeitamente nisso. O Hugo Strange pode facilmente ser o segundo vilão do filme. Olha esse cenário, que coisa maravilhosa se fosse isso daqui. Agora, qual que é o problema? É a gente tá, meio maluco aqui nas ideias. Porque assim, ó, isso é uma teoria a partir de frases e rumores de que um certo médico do Asilo Arkham iria aparecer. A gente também pode levar isso para um outro lado. Uma coisa que me veio na cabeça é a HQ do Batman Eu Sou Suicida. A HQ do Tom King, que reestabelece a origem do Batman e diz que o Bruce Wayne, quando perdeu seus pais, cogitou em tirar sua própria vida. Essa pequena mudança, na época, foi muito elogiada quando saiu, porque dava uma camada extra para a origem do Bruce. Daqui a pouco essa é uma outra teoria que você pode encaixar. Não que iria ser exatamente como acontece na HQ do Tom King, sabe? Mas de alguma forma a história abordar que o Bruce Wayne, no universo da Batman, já foi suicida, ou que ele possa vir a ser. Convenhamos que isso daqui é um chute muito, muito longe, mas assim, ó, todas essas frentes de história, eu acho que elas são muito interessantes, especialmente porque a gente nunca viu nada parecido. E é uma coisa meio fora da caixinha, né? É uma coisa que o Matt Reeves pensaria. É porque realmente as duas frases, tanto do Robert Pattinson quanto do Andy Serkis, são duas frases muito fortes. Porque na minha cabeça, assim, ó, eles não estão falando de um filme comum de blockbuster. Eles estão falando de algo que a gente nunca viu na história de um filme de super-herói. É claro, eles podem estar mentindo, eles podem estar exagerando. A gente já viu 500 vezes as pessoas darem entrevista e sempre aumentar, né, o que é a história. Não acho que esse seja o caso desses dois, pelo jeito que eles estão se referindo. Parece que eles estão sendo sinceros, claro. É só que o ponto todo, o que me faz acreditar neles, é que eles não estão falando daqueles adjetivos que geralmente a gente vê ator falar dos filmes que eles trabalharam. Ah, esse filme é muito bom, porque não sei o quê. Esse blá 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 de ator pra promover o filme, a gente já viu várias vezes. A diferença nesse caso é o jeito que o Robert Pattinson fala. O que é o diferencial
diferente pro Robert Pattinson. Olha os filmes que ele já trabalhou, velho. Ele não iria usar essa palavra aleatoriamente. Ele já fez filmes muito bizarros. Ele sabe o que é uma coisa diferente. Ele já viu um roteiro diferente. Ele sabe identificar isso. Não acho que seja uma ingenuidade dele ou uma hipérbole para promover o filme, sabe? Eu acho que ele genuinamente acha que o filme é diferente. O próprio exemplo que ele falou, né? O The Batman 1 já é um filme diferente. É verdade. Mas agora, quando ele coloca a régua, isso é um diferente no The Batman 1, e o The Batman 2 é mais diferente, ok. Não, aí você tá me instigando, você tá querendo fazer com que eu acredite que vai acontecer alguma coisa que eu nunca vi. Uma coisa que eu realmente não tô esperando. E bem, eu falei do Batman Eu Sou Suicida, mas a outra HQ que se encaixa perfeitamente nesse contexto aqui é a melhor HQ de todos os tempos do Batman, o Batman Ego. O Batman, na HQ, chega sangrando na Batcaverna após um confronto e ele, né, começa a alucinar. E ele vive o dilema de tirar a própria vida ou não. Cara, essa é uma história extremamente humana do Batman. E a gente sabe que o Matt Reeves conhece essa história. Ele citou lá no DC Fandom. Caraca, velho, é que assim, ó, o Batman Ego, ele se encaixa mais do que todas essas teorias que a gente falou de ficar preso no Asilo Arkham. Porque é muito mais fácil você colocar esse contexto numa história do Batman. Justamente porque ele chega muito machucado na Batcaverna. Isso é facílimo de colocar em qualquer contexto. E aí você vai pra maluquice do Batman tá alucinando. Pode estender esse contexto aí do Batman tá alucinando ao longo de todo um filme. Não, se for o Batman Ego, acabou. Pra mim, é o melhor filme da história de todos os tempos. Eu já tava feliz com o rumor da Corte das Corujas. Aí me entra a possibilidade de um Batman Ego ou de um Batman Máscara. É que a gente tá falando de coisas top do Batman. A gente tá falando de coisas diferentes do Batman. A gente tá falando de coisas excelentes do Batman. E são coisas que geralmente a gente não vê. É diferente do Longo Dia das Bruxas. É diferente do Vitória Sombria, que são duas HQs que eu acho que são muito boas, excelentes do Batman. Mas são coisas que a gente já viu, mais ou menos, no cinema. A gente já viu esse tipo de filme do Batman. Essas possibilidades, elas são maravilhosas. Como eu aguardo uma sinopse do The Batman Parte 2. Porque da sinopse, a gente pode ter um indicativo de alguma coisa que vai acontecer aqui. O Matt Reeves vai fazer o impossível. Ele vai fazer o melhor filme do Batman. Eu tô tentando ficar muito hypado aqui, gente. Vocês estão vendo. Mas não tem como não ficar hypado com essas possibilidades. Não tem como não ficar. Porque são todos caminhos de histórias muito bons. Essa teoria dos fãs que veio do Twitter, que poderia ser ele preso no Asilo Arkham, excelente, especialmente se for alguma coisa não voluntária. O Batman entrando voluntariamente, eu acho que é mais ou menos, sabe? É legal pelo Batman estar preso no Asilo Arkham, mas eu acho mais legal quando não é voluntário. Quando pegam ali e fazem o Batman se questionar. O Batman se prender no Asilo Arkham de forma estratégica, intencionalmente, não encaixa muito na frase do Andy Serkis, né? De que é uma história mais humana. Como que isso seria mais humano o Batman só se prendendo no Asilo Arkham? Não sei, não consigo ver tanto. Mas se for não intencional, aí o médico faz o Batman se duvidar. Aí a gente tá falando de um arco pessoal que tem muito a ver com a ligação do passado do Bruce. E aí entra como ele enxerga a vida, porque que ele quer ser Batman. Entra muitas coisas. E o Batman Ego, porque ele tem tudo isso. Como não ficar hypado pra esse filme? Todo mundo sabe que o meu filme favorito do Batman é A Máscara do Fantasma. O meu segundo favorito é O Cavaleiro das Trevas. Esses dois filmes, eu sempre falei na minha vida que eles eram insuperáveis. Eu acho, assim, o Máscara do Fantasma muito insuperável. Mas muito, muito insuperável. Porque depende muito do contexto da história, da premissa da história. E eu nunca vi um filme do Batman questionar muito o Batman como eu vejo no Máscara do Fantasma. E ainda tem um Coringa sensacional, e tem uma grande história de mistério, tem a origem, tem ele montando o uniforme, tem um monte de cena 10 de 10, tem uma trilha sonora que é 10 de 10, é um combo ali, sabe? E o Cavaleiro das Trevas, por ser aquele filmaço, é o jeito que ele é editado, aquela história, o Coringa, eu prefiro Máscara do Fantasma por ser mais o Batman que eu amo. Mas eu sempre pensei que esses dois filmes do Batman eram insuperáveis. Se o Matt Reeves entra com uma proposta de história assim, do Bruce Wayne questionar a própria vida ou do porquê que ele é Batman, seja por causa de um médico, no caso do Hugo Strange, ou seja por causa de uma alucinação dele mesmo, essa é uma premissa que, se bem executada, pode, na minha visão, superar a Máscara do Fantasma, tá? É uma premissa muito, muito, muito foda. Aquela premissa de filme 10 de 10. Essa premissa é a gente que tá dizendo que vai ser. Nós não sabemos qual que é a premissa real do filme. Um grande segredo que a Warner tá conseguindo manter muito bem, diga-se de passagem. Espero que fique assim. A outra coisa que eu queria comentar é que na frase do Andy Serkis, ele disse que só vai se juntar às gravações no final do ano. Só que as filmagens do The Batman vão começar no final de maio.
junho, praticamente. Esse é um filme que vai ter uma extensa gravação. Ou daqui a pouco, o Alfred não vai aparecer muito. E isso faz muito sentido nessa teoria do Asilo Arkham. Porque o Bruce poderia ficar 30, 40 minutos no filme preso no Asilo Arkham. Pode apostar que esse The Batman Parte 2 não vai ter menos do que 2 horas e meia. Impossível. Certamente é uma longa gravação, no mínimo aí 6 meses. E um bom indício de que o Alfred vai aparecer pouco. Mas enfim, galera, essas são as teorias que a galera tá falando nesse momento. O que você acha que tem mais possibilidade? Galera, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo falando da nova teoria do The Batman Parte 2. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.